Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, os canalhas desses parlamentares agiram mais uma vez contra o governo federal, contra o povo. Não é o presidente Lula que eles estão sendo contra, eles estão sendo contra o povo. Os vassalos, os canalhas fascistas, principalmente do PL, do PP, do partido, enfim, um monte de partido que tem aí, que votaram contra a MP do governo, a medida provisória que venceu ontem. Se não fosse votada, ela não teria mais efeito. Então, assim, nada mais do que essa MP era o seguinte: para que os super ricos pagassem um pouquinho de imposto e as bets, esses cassinos eletrônicos, esses joguinhos de azar eletrônicos que estão ferrando com a grande parte do povo brasileiro, principalmente o povo pobre, que jogam nessas porcarias. Muitos, eu conheço alguns que são viciados nesses negócios, nessas bets da vida, e eles não concordam, esses fascistas canalhas, principalmente do PL, não concordam que essas pessoas paguem impostos, e esses impostos, esses bilhões de reais que são arrecadados com esses jogos, vão para fora do Brasil, não são nem aplicados no Brasil. E os canalhas fascistas, esses lacaios de grandes, de milionários, eles não concordam que essas pragas paguem imposto. Eles concordam, para eles está tudo certo, o motoboy pagar imposto, o dono da padaria pagar imposto, a pessoa que tem um quiosque ali pagar o seu imposto, mas eles não concordam que os donos de cassino eletrônico paguem imposto. Eles não concordam ali, votaram contra que os bilionários paguem o imposto. Agora, de contraprova, o governo está aí se virando, fazendo o que pode, para ver se consegue 17 bilhões de reais para ser investido no povo, para ser investido em prol do povo pobre, e eles não concordam. Sabe por quê? Porque são os banqueiros, são os grandes milionários, grandes empresários, principalmente do agro, que pagam as campanhas deles, que bancam as campanhas deles, principalmente essa bancada evangélica, bancada de canalhas, de estelionatários da fé, pessoas ali canalhas, lacaios travestidos de pastores. E infelizmente tem uma grande parte do povo brasileiro que foi aliciado por essa corja maldita e concordam com eles, voltam nessas pragas, nessas criaturas. Tem aí que chama, como é que é o nome da desgraça do cara? Sóstenes Cavalcante. Ele é o capacho do Silas da Lacraia. Ele é o capacho do Silas da Lacraia. O Silas da Lacraia olha para ele e fala: deita, rola, levanta a perninha, abana o rabinho, tudo que manda ele faz. Ele é o pior que tem ali dentro. Esse tal de Sóstenes Cavalcante é o pior que tem ali dentro. Mas eu tenho certeza que o presidente Lula, que o Haddad, que a equipe do presidente vai achar um jeito, entendeu? Para que amenize essa situação, porque esses juros, principalmente essa carga de juros, eu nunca vou entender que um governo fique ali fazendo conchavo, tem que fazer, literalmente é conchavo, tem que se submeter a alguma coisa que vem com esses canalhas fascistas, que a grande maioria hoje do Congresso Nacional, tem que fazer alguma coisa ali, molhar a mão de um, de outro, aceitar uma ou outra coisa que vem deles, para poder conseguir algo em prol do povo. Agora, no entanto, ele está brigando para conseguir 17 bilhões de reais. Se você for para o tamanho do Brasil, isso não é quase nada perante a fortuna que gira no Brasil. Mas, no entanto, ele tem que, no final do ano, vão ser pagos quase 1 trilhão de reais dos juros dessa maldita dívida, essa que vem, ninguém sabe de onde. O governo vai ter que pagar. Sabe por quê? Ele vai ter que pagar porque é para banqueiro, principalmente para banqueiros. Os banqueiros não abrem mão. Então eu acho o seguinte: tem que haver alguma medida para que isso mude, porque não tem cabimento. Ele não está conseguindo 17 bilhões, porque estão ali querendo puxar o tapete dele, estão atrapalhando para que o povo não veja a positividade do governo, tudo de bom que o governo está fazendo. Eles põem essas coisas negativas para ver se atrasa, para ver se atrapalha a eleição do ano que vem, mas não vai atrapalhar.
o presidente Lula vai ser reeleito, tenho certeza disso. Então, o que tem que ser feito, ele tem que se virar nos 30 para conseguir 17 bilhões, né? Para ser investido em prol do povo. Agora, no entanto, ele tem que pagar esses malditos juros, quase R$1 trilhão desses malditos juros, dessa dívida maldita. Aí vem esses comentaristas de economia, principalmente no Jornal da Globo, tem um cara ali que ele parece o capeta comendo mariola, entendeu? O capeta comendo pimenta. O cara só fala negativamente contra o governo, que não sei como se ele fosse alguma coisa. Se ele fosse alguma merda em economia, como ele quer parecer, ele estaria em algum cargo público. Pergunte para ele se ele já foi secretário de alguma coisa, se ele já foi ministro da Fazenda, se ele não tem capacidade para isso. No entanto, ganha um salário ali, com certeza, mais de R$100 mil por mês, para chegar ali no jornal que não é quase visto por ninguém, que é de quase 1h da manhã que ele começa, e para falar um monte de asneiro, um monte de merda contra o governo. Isso o povo vê, porque infelizmente é 1h da manhã, mas muita gente que trabalha em plantões, trabalha à noite, vê aquele ali, não tem o que ver na TV aberta, vê aquela porcaria. Porque hoje o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, principalmente, eles desinformam a população. Em relação ao governo, eles desinformam a população. É o que eles fazem, é para isso que eles estão servindo, a chamada grande mídia. Agora, pessoal, na Constituição diz que o imposto tem que ser proporcional. Então preste atenção, se é proporcional, com certeza o governo, o presidente Lula, o Fernando Haddad, a equipe de economia dele, vão fazer alguma coisa nesse sentido, porque se na Constituição diz que o imposto no Brasil é proporcional, beleza, então se a pessoa ganha R$1.000 por mês, ele vai pagar ali R$200 de juros, não é? Vai pagar, de descontar R$200. Se a pessoa ganha 1 milhão, vai ser 200 mil. Então, só que no Brasil tem que ser como é em alguns países do mundo, o cara pagar imposto sobre a fortuna dele. Porque se for proporcional àquilo que ele ganha, que teoricamente ele está ganhando ali, o cara dá um jeito de enganar, de burlar ali a Receita Federal e não pagar o que tem que pagar. Então tem que ser taxado a fortuna da criatura, que aí ele paga proporcional à fortuna dele. Eu não sou economista não, mas também não sou burro não. Eu sei muito bem do que eu estou falando. E quando tiver manifestações, vamos chamar nas redes sociais, convocar as pessoas para no dia 15 de novembro, entendeu? As pessoas virem às ruas para protestar contra esse canalha desse presidente, esse atual presidente do Banco Central do Brasil, o tal do Gabriel Galípolo, entendeu? Gritar em alto e bom tom, fora Galípolo, para ver se ela acorda e para com essa maldição de como ele já ainda ameaçou, deixou no ar que ele pode até aumentar ainda os impostos mais do que já está. Olha o que esse canalha está falando. Então, pessoal, venham às redes sociais, venham às ruas e deixar bem claro que nós não somos idiotas.